No vídeo de hoje aqui do Pitaco, vamos falar sobre Maracanã. Será que teremos alguma mudança no consórcio? O assunto deu o que falar ontem. Vamos falar também sobre Copa do Brasil. Quem pode ser o adversário do Fluminense na terceira fase do sorteio que acontece hoje? Vamos falar também sobre patrocínio, Superbet, né? Algo que a gente vem comentando há algum tempo aqui no Pitaco. Quem acompanha já está ligado. Vamos falar, tem muito mais coisas ainda sobre o Fluminense, que o dia ontem foi cheio. Então, é isso. Fiquem até o final e vem com a gente. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Já peço para os amigos deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, que é muito importante, né? Qualquer ação que vocês possam fazer no vídeo ajuda o Pitaco, ajuda a promoção desse vídeo perante ao YouTube. Então, deixa um comentáriozinho lá, deixa o like, ativa as notificações, né? Tudo isso ajuda a gente. E também siga a gente aqui nas redes sociais, @Pitaco Tricolor, estamos no Instagram e no X. Beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre o Maracanã. Né? Ontem, o jornalista do Globo, Diogo Dantas, trouxe uma informação de que, inclusive, já estaria acertado a entrada do Vasco no consórcio do Maracanã, não diretamente como um sócio, mas utilizando o espaço junto com o Fluminense e Flamengo, tendo os benefícios também, e que seria muito interessante a entrada do Vasco, já dando como algo que tivesse concluído. Por fim, algumas horas depois, Fluminense, primeiramente, fez uma nota desmentindo, né? Eu acho que é sempre importante quando acontece algum tipo de notícia importante, o Fluminense via público se realmente for mentira, né? E o Fluminense fez isso. Eu vou botar a nota na tela aqui para os amigos para a gente poder ler junto, beleza? Aqui, ó, nota oficial, consórcio do Maracanã. São inverídicas informações publicadas na coluna de Diogo Dantas, de O Globo, sobre participação do Vasco no estádio. E aí ele prossegue aqui, ó. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas na manhã desta terça-feira sobre conversas para a redivisão dos direitos de concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. E aí o Fluminense completa aqui. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer. 1. O modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do Estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. 2. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes do Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. 3. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha no máximo metade da participação do Fluminense. Esse 3 é importante porque, segundo o Diogo, o Vasco teria ali 45%, 40%, né? O Flamengo teria 40%, o Vasco 40% e o Fluminense 20%. O acordo também prevê que qualquer terceiro, isso aqui já falei, o 4, o Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista no Maracanã. E 5, o acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão 50-50 de torcida e que será respeitado lá do sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 25 e 26, conforme já é o normal, né? Então, é sempre bom, né, cara? Como eu falei, esclarecer. O Diogo Dantas, se vocês forem puxar aí na memória, já ouvi falar do Diogo Dantas, não tô lembrado. Nesse último mês, ele soltou 2 informações sobre o Fluminense, né? A primeira, que o Fluminense trabalhava com um treinador com um orçamento curto, com menos de R$1 milhão. E aí o Fluminense vai e fecha com o Renato por 1.700.000. E a outra, ele que trouxe aquele tão polêmico assunto do Mário sobre ser CEO da SAF. Não que eu duvide disso, tá? Mas ele trouxe com números. Trouxe o valor do salário de R$250 mil por 5 anos. Todos os detalhes foram trazidos por ele. Ou seja,
E só complementando, além do Fluminense, o Flamengo também emitiu uma nota oficial negando, tá? E segundo o vice-presidente Matheus Montenegro, que teve no podcast lá do Setor Sul Podcast, ele fala que inclusive entrou em contato com o CEO do Vasco e o CEO do Vasco também não está sabendo de nada. Ou seja, uma notícia totalmente plantada, sem sentido algum, né? E que, no meu modo de ver, descredibiliza toda e qualquer informação trazida por esse rapaz. Né? Então, se a gente tinha dúvida sobre o lance do Mário ser CEO, quais informações que ele tinha trazido, hoje talvez eu tenha certeza aí que foi mentira. Né? Acredito que isso possa acontecer e que vai acontecer, mas talvez não nos modos que o Diogo trouxe. Né? Então, é isso, um cara que está dando orelhada atrás de orelhada, um cara que já trabalhou no Flamengo durante algum tempo e, e é agora desmentido pelos dois clubes envolvidos nessa negociação. Né? Então, fiquem tranquilos, torcida tricolor, não vai ter mudanças no Maracanã, beleza? Falamos agora sobre Copa do Brasil. Hoje, às 15 horas, na sede da CBF, vai ser realizado o sorteio para os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Né? Fluminense que na rodada passada eliminou o Caxias e agora vamos ter alguns adversários aí que vão estar no pote 2. O Fluminense vai estar no pote 1 e o pote 2 vai estar os seguintes times. Vou botar na tela aqui para os amigos, tá? Aqui, ó, vamos lá. O Fluminense pode enfrentar na próxima fase Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova de Goiás, Operário do Paraná, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Maringá, Maracanã ou Capital. Maracanã é do Ceará, Capital do Distrito Federal. Tá? Vamos lá. Sobre adversários, né? Acho que qualquer adversário aí, o Fluminense tem que passar por cima. O Fluminense é muito superior a qualquer um desses. Mas se a gente puder evitar alguns, é interessante, né? O Ceará, por ser um time de Série A, um time que teve um bom investimento, né, esse ano, tá na parte de cima da tabela do Brasileiro. O Criciúma é muito difícil jogar lá no estádio deles, é um estádio acanhado. A gente poderia evitar. O Operário e o Maringá, né? Os dois estão aí na lista. Os dois fizeram a final do Campeonato Paranaense, né? Só para desbancar o Atlético Paranaense, Curitiba. O Novo Horizontino é um time perigoso também, assim como o Paysandu, que é um clube gigantesco, né? Lá da região norte. E de resto, meu amigo, eu acho que qualquer coisa aí que vier vai ser bem tranquilo para o Fluminense, né? Então, vamos ficar de olho aí, fiquem ligados, porque 3 horas da tarde teremos a definição do adversário do Fluminense. E vocês, quem que vocês acham que o Fluminense vai enfrentar? Quem vocês gostariam que o Fluminense enfrentasse, né? Para mim, eu gostaria do Capital. O Capital lá do Distrito Federal tá excelente para mim, né? Falamos agora sobre um jogador ex-fluminense que está se acertando. Se acertando não, pô. Se acertou com um clube da Série A. Estamos falando de Iago Felipe. Né? Iago Felipe foi anunciado no Mirassol. Por que eu estou falando dele? Porque Iago Felipe o nome do Iago sempre volta à tona na torcida do Fluminense. Né? O Iago foi um daqueles jogadores ruins que criaram um fã-clube. E aí, principalmente com esse momento do Martinelli, onde se fala muita gente falando, né? Eu prefiro o Iago do que o Martinelli. O Iago seria muito melhor hoje aqui do que o Martinelli e tal. Então, sempre trazendo o nome do Iago. Então, ex-jogador do Fluminense aí anunciado no Mirassol para a disputa do Brasileiro. Vamos falar também sobre mais uma notícia que saiu, daquilo que a gente já tinha, inclusive, também trazido. É uma notícia mais velha, requentada agora, das 3 contratações para o Super Mundial. Eu vou esperar um pouco para falar sobre isso, porque está algo meio confuso, né? Foi um jornalista argentino que trouxe isso, e falando que os clubes vão poder contratar 3 jogadores, mas por um período ali de 10 dias. Foi algo meio esquisito, né? Então, eu acho que isso aí
vai dar muito pano para manga ainda para ser definido se isso realmente acontecer, como isso vai acontecer, né? Como é que a gente vai fazer? Vai pegar um jogador de um clube e aí se machuca? Como é que acontece? O clube vai liberar? Enfim, eu acho que vai ter muito assunto ainda, muito desdobramento sobre essa situação do Mundial. Então, vamos ficar atento para poder trazer a notícia correta quando for confirmada aqui para vocês, beleza? Vamos fechar agora, meus amigos, falando sobre Superbet, tá? Por que Superbet? Lembrando, né? No dia 22 de março, eu fiz um vídeo aqui e eu falei, inclusive eu coloco na capa do vídeo que está na hora do Fluminense, estava na hora do Fluminense chamar a Superbet para negociar. Porque naquele momento o São Paulo tinha acabado de fechar um contrato com a Superbet, uma extensão do seu contrato até 2030. 6 anos de contrato do São Paulo com a Superbet, com valores de 678 milhões de reais fixo ao longo desses 6 anos, tá? O São Paulo teria um aumento gradativo anual, vai começar já esse ano com 75 milhões de reais e vai acabar o ano de 2030 com 145 milhões de reais. Então, não é um valor fixo por ano. É um valor, ele é gradativo, tá? Cada ano vai ser aumentado. Inclusive, já foi um anúncio feito pelo São Paulo, já está tudo acertado. Um patrocínio ali que pode chegar a 1 bilhão de reais se acontecer algumas metas. O que seriam essas metas, né? Provavelmente alguma coisa nos números, títulos, esse tipo de exposição toda. Então, não foi muito bem definido isso. Eu não sei quais seriam esses bônus, mas mesmo assim estamos falando de 678 milhões, um valor bem alto, né? E aí, saiu eu até botei lá nas nossas redes sociais, né, um vídeo do Alexandre Fonseca, ele é CEO da Superbet, e aí ele participa de um podcast lá do Poder Entrevista, do canal Poder 360, tá? E aí ele fala que estão negociando um acordo de extensão do contrato com o Fluminense até 2028. O contrato atual iria até 2026. Então, vamos estender o contrato por mais 2 anos. Tá? E aí ele fala que já está quase fechado, que nos próximos dias a gente pode ter novidade. Ou seja, então teremos um aumento de receita do Fluminense com o patrocínio e uma extensão do contrato em cima do seu tempo vigente. E aí uma informação que eu vou trazer para os amigos aqui, só a título de curiosidade, tá? Ainda vou tentar apurar isso direitinho, porque eu fui nas nossas fontes para a gente tentar saber se já tinham, né, algum valor, se já tinham ficado sabendo de alguma coisa. E aí a informação que eu recebi foi o seguinte: Bruno, o que circula aqui, que foi ouvido, foi um patrocínio na casa de 75 milhões de reais. Bruno, mas 75 milhões de reais o quê? Não sei ainda. Então, isso foi uma conversa informal que eu tive com uma das nossas fontes que trazem notícias para a gente, às vezes, do Fluminense. Inclusive, é uma fonte que todas as notícias, 50%, 60% das notícias que a gente gravou aqui foi trazido por essa fonte, né? Então, estamos falando de um valor bem mais alto. O Fluminense hoje arrecada 42 milhões de reais fixos por ano e tem mais 10 milhões de bônus, que também a gente não sabe que bônus são esses, mas provavelmente são títulos. Então, o Fluminense teria aí seria um top 5 dos patrocínios do Brasil se realmente confirmarem esses valores, tá? E aí a gente teria Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo na frente. E o Vasco, o Fluminense, inclusive, passaria o Vasco, né? Mas é algo que a gente ainda está apurando ainda. Eu trouxe mesmo para os amigos só por curiosidade, tá? Ainda não tem essa notícia confirmada, foi uma informação que eu recebi e que ainda precisa de uma nova apuração, precisa de mais confirmações. Mas saibam que o Fluminense terá um bom aumento. Então, isso é muito positivo, né? E aí a gente sai daquele momento ali que os clubes renovaram e, à medida que eles renovaram, vários deles passaram o Fluminense nesse ranking de melhores patrocínios do Brasil. Então é isso, meus amigos. O que vocês acham aí sobre essa renovação do contrato com a Superbet
Vocês acham que o Fluminense teria que ganhar a mesma coisa do São Paulo? Eu acho que não. O São Paulo talvez seja o maior clube do Brasil, tem mais torcida do que a gente, o contrato deles vai ser maior com relação a tempo, então eu acho até normal o Fluminense ganhar menos, né? Mas também não pode ser algo discrepante, né? O que vocês acham? Então bota aí nos comentários, comenta aí para ajudar a gente e amanhã estamos de volta aqui, 7 da manhã, para falar tudo sobre Fluminense, beleza? Então fiquem bem, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!